sabe de toda a equipe o que é a novidade. E eu acho que vocês vão se surpreender com essa novidade. É uma bomba, é uma coisa que ninguém imaginaria que existia, né? Eu tenho certeza que você vai falar, nossa senhora. Então vamos lá. Você está preparado, Thiago? Eu tô. Eu acho que ainda não. A pessoa que vai entrar aqui logo na sequência, né? Também tem que tomar cuidado aí, ó. Não vai entregando o ouro aí. Ele já tá aqui no backstage, já. Não entregue o ouro. Vamos com calma. Então vamos lá. Deixar de suspense que a gente já tá passando de 3 horas de live. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar, porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, e você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Que o nosso querido Saulo. Muito bem-vindo, Saulo. Oi, e aí, Anderson. E aí, Thiago. Ó, e aí, Saulo, beleza? Boa noite para todo mundo, cara. Que legal estar aqui com vocês, né, cara? Falando do André, que é o mais importante de tudo aí, né? Essa é uma música inédita que o André deixou, né? Uma música composta pelo Saulo, né? O Saulo tem um projeto no qual ele chamou, né, o André para cantar com ele. Vocês ouviram aí a parte de piano com o André, né? E vamos com calma aqui, ó. A bomba não é só essa, hein? Tem mais bomba aí. Então, eu queria que você contasse, Saulo, essa música foi gravada em que época? Cara, essa música foi gravada, eu até fiz assim, eu falei, mano, eu tenho que saber exatamente. Foi gravada no dia 18/4/2019. Foi tipo 1 mês e 3 semanas antes do André passar, né, cara? Ou falecer, como vocês querem dizer. E foi 51 dias antes dele ir embora, sabe? Ô, Saulo, talvez as pessoas envolvidas nisso daí, talvez nem elas saibam, né? Pois é, cara. Isso fica novo para todo mundo. Essa música, você teve a ideia da música e foi gravar lá nos estúdios do Pompeu, né? Lá no Mr. Som, é isso, ô Saulo? Sim, foi. A história, né, meu? Tipo assim, o início da coisa foi que assim, eu queria gravar uma baita de uma música, uma qualidade boa. E eu tinha essas ideias que foram, tipo, concebidas com o tempo. E eu peguei e falei, meu, eu vou gravar no estúdio bom, com produção boa. Eu gostava muito da produção do Pompeu, eu gosto muito da mix, da master do Eros, aquela coisa densa, né, cara, legal. E foi daí que iniciou a coisa toda, né? Isso aqui, na verdade, foi uma das últimas coisas, né, Saulo, que aconteceu. É a última. Aqui o Pompeu, que foi o produtor, né, do projeto, o André e o Saulo aí do lado, né? Foi quando foi a gravação desse projeto, né, Saulo? Exatamente. 8 da manhã, hein? 8 da manhã. Depois de muito vinho e pizza, né? Sabe, né? Pra galera que sabe que o André era um ser noturno, né, meu? 8 da manhã. Quer dizer que a gente fez uma coisa, a noite toda aconteceu gravação, som e muita coisa. Eu queria que você começasse a contar quem são as pessoas que tocam nessa música, né? Que você compôs e para que o André cantasse, que o André veio depois de tudo. Que eu quero talvez dividir com todo mundo, né? Eu já dividi com você. E foi realmente uma oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive, né, foi fazer música com o André e foi me divertir com o André antes dele partir, sabe? Isso daí foi tipo, tem um preço, né, cara? Isso daí tem um valor, na verdade, não um preço, mas tem um valor, né, cara, que para todos os fãs. E foi muito legal assim para mim fazer isso, né?
A segunda coisa que eu tive uma outra oportunidade, de alguma forma, de unir, né, sabe, alguns dos nossos ídolos, né, cara, pela música, assim. Isso é muito gratificante, sabe? Claro. Quem é que toca esses pianos, esses teclados aí? Conta pra galera, quem toca os pianos aí? Você quer saber o tecladista primeiro, né? Tecladista, pra galera. Calma lá, vamos devagar. Não, porque, tipo assim, o tecladista vai vindo em camadas, né? O tecladista vem uma das camadas, mas eu posso falar dele. É um cara super gente fina, que deu muito certo, cara, meu amigo, né, cara? O Fábio Laguna. Meu amigo também. Eu falei com o Fábio, né, cara? Pô, Fábio, combinamos, falei, pô, vamos fazer assim, né, cara? E ele fez, ficou lindo, cara, esse piano que o André tá montando em cima, é o Fábio Laguna que fez, cara. E é assim, um puta cara gente fina, e foi uma das pessoas que se encaixaram, que estavam ali pra coisa toda acontecer. Quem é o baixista? Por que tem esse baixista? Por que você escolheu esse baixista? Ou por que você foi falar com esse baixista? Sei lá. Porque, tipo assim, eu acho um dos melhores baixistas do Brasil. E como eu falei, cara, esse pessoal do Angra, do Xamã, né, cara, o Luiz, o baixista, que é o Felipe Andreoli, são meus ídolos, sabe, de baixo, assim, do Brasil, de heavy metal, cara. São pessoas profissionais, né, pessoas, gente fina pra caralho. E aí, o que eu fiz, cara? Falei, pô, é que a ordem, depois eu conto o resumo da história, como que foi um ao outro. Mas eu falei, não, vou tentar, quem sabe eu já não consigo engajar mais o Felipe Andreoli, que é, na minha opinião, um dos melhores baixistas do Brasil, se não for o melhor, assim como o Luiz, né, cara? E aí, aconteceu, né? Aí, tuf! Agora vamos revelar quem toca guitarra. Ô, Anderson, deixa eu fazer um resumo, então, até aí, para a galera entender. Perfeito. Vamos lá, João Kleber. O resumo foi assim. Primeiro, o que aconteceu? Eu peguei e decidi fazer esse trabalho de uma qualidade legal e tal. Aí eu fui lá e falei, a primeira pessoa que eu falei foi Pompeu Coelhos. Depois eu falei assim, cara, eu preciso de um bom vocalista, né, cara? Um bom vocalista vai ser quem, cara? Que eu gosto muito do vocal, né, cara? Um dos melhores vocalistas do Brasil, Nando Fernandes, cara. Perfeito você falar do Nando, perfeito. Adorei. Tem o Nando Fernandes também. Perfeito. Aí falei com o Nando, cara. Falei com o Nando. Não, vamos fazer tal, não sei o quê. Beleza. Eu já tinha um estúdio bom, já tinha um vocalista bom. Consegui colocar o Felipe Andreoli. Consegui colocar o Fábio Laguna, né, meu? Aí, cara... Aí que vem a parte curiosa, uma das partes, né? Que eu peguei e falei assim, cara, a coisa tá ficando boa demais pra ser verdade, né, velho? Porque você começa sem ninguém, né? Você começa só você batendo na porta do Pompeu, de repente já tem uma galera ali, né? E veja bem, né? Você tem que passar. Todo mundo quer saber se a música vale a pena, se eles se identificam com a música, né? Se eles gostam da música. Ninguém vai falar, vou fazer, né, meu? Claro. Então, é um trabalho, é uma coisa assim, você tem que apresentar um projeto ali pra galera. E aí, cara, eu peguei e falei, tá muito bom isso aqui pra ser verdade, cara. Você imagina se eu consigo Mr. Bittencourt, Rafael Bittencourt, pra tocar aqui, né, cara? Pra quem já chegou até aqui, né, cara, né? Vou falar com o Rafael, cara. Entrei em contato com o Rafael. Pois é, Rafael pega e me disse, não, vamos fazer então, cara, vamos gravar esse negócio. Gente fina pra caralho. Foi lá e gravou. Só que até então, eu ia gravar só uma música com ele, né, cara? Dessas 3 que eu tava pensando em gravar. Aí eu peguei e falei assim, beleza. Rafael foi lá, gravou, bem dele no aniversário, coisa mais linda, no Pompeu, tomando breja, foi aquela coisa linda que a gente sempre faz, né, cara? E beleza, só que daí a gente já tinha feito uma música. E eu não sei que turnê, que álbum que ele estava, acho que era Secret Garden, acho. E o Rafael falou assim pra mim, eu tô indo pra turnê, pra Europa, pro Japão, sei lá pra onde que eles iam, né? E eu falei, cara, esquece uma coisa, eu quero fazer uma coisa mais fechada, uma coisa mais assim, para ficar mais, como que fala, com uma identidade mais própria. Eu falei, vou tentar manter todo mundo, inclusive o Rafael, vou tentar ver com ele se ele não grava as outras 2 que eu quero, porque é um EP, né, cara, são 3 músicas. Eu falei, vou tentar falar com ele. Aí eu falei com o Rafael falou, cara, eu faria isso com o maior prazer, só que agora tem turnê na Europa, tem turnê no Japão, não sei o quê. Cara, resultado, o Rafael gravou a primeira música no dia 16 de abril, que foi meu aniversário. A segunda música e a terceira, ele gravou no dia 17 de abril do próximo ano.
Por quê, cara? Porque é muito difícil para eles, né, cara? Tem turnê, tem todo o negócio, tem uma coisa com o Angra, né, cara? Mas resultado, eu espero, cara, porque você tem que esperar, né, meu? Se você quer fazer a coisa acontecer, você vai ter que esperar, cara, não tem jeito. E resultado, aí, quem que foi a próxima pessoa que participou? Rafael, cara, gravou uns violões lindos, uns dedilhados bonitos, umas guitarras bonitas, coisa chique mesmo, coisa ficou linda. Eu cheguei pro Pompeu, falei, Pompeu, veja bem, cara, olha quanta gente já tá nesse trabalho, né, cara, que legal. E foi, pô, tá bom pra caramba, né, meu? Igual eu falo, já falei pra você, né, Anderson, eu sou fã do André, né, meu? E eu falei assim, cara, bom ficaria mesmo se só pegasse o André aí no meio, né, cara? Imagina. Ele falou, o André, cara, veio gravar aqui no estúdio esses dias com uma outra banda, velho. Eu tenho contato dele, cara, tem todos os negócios. Eu falei, ô, Pompeu, me passa esse contato então que eu vou atrás dele. Só que, se você puder, já dá uma ajeitada, porque senão liga o Saulo, que ninguém conhece. Se você puder, já dá uma ajeitada, vai ligar o Saulo, vai conversar aí, não sei o quê, que foi exatamente o que ele falou, né? Ele foi lá e fez o contato, falou, vai ligar. E aí que deu tudo certo, entendeu? Mas foi isso, né, cara? Eu falei, pô, vai que dá certo. Porque eu falei, meu, seria tipo o supra-sumo, né, cara? Vocal do André. Eu pensei, na verdade, nessa época eu nem sabia se o André estava no Brasil. Ele falou, não, cara, vou gravar aqui esses dias, eu tenho contato dele, fala com ele. Eu falei, então você me dá ajeitada, faz a ponte ali para mim, e aí a gente vai fazer um negócio, cara. Se der, né? Então vamos lá, vamos resumir. Banda dessa música que o Saulo compôs é no teclado, na bateria, o Saulo, no teclado, o Fábio Laguna, no baixo, Felipe Andreoli, guitarra, Rafael Bittencourt, no vocal, André Matos. Então, o Saulo conseguiu reunir o Angra antes duas formações do Angra numa banda só. Então, temos um registro com o Rafael e o André, que o Saulo conseguiu isso. Tá aqui, ó, para vocês verem. Essa é a arte, né, que o Saulo nos forneceu. Temos aí o Lando Fernandes também, né, cantando na música, mas o Saulo conseguiu reunir o André e o Rafael. Boa noite a todos. A minha opinião sobre essas duas músicas nada mais é do que aquele trabalho que o André Matos sempre se colocou a fazer, né? São músicas meio prog, meio melódico, bem no estilo dele. E o Saulo foi muito feliz na composição das músicas. E não só o André Matos, mas todos que participaram dessas músicas, que são 3 na verdade, o André participa de 2. Todos que participaram são cantores que têm a característica do estilo da música. E nada mais óbvio do que o André Matos participar dessas faixas também. Eu acho que combinou perfeitamente com a voz dele e com o estilo de música dele. Vai ser bem surpreendente quando a galera... a gente não era assim de se ver sempre, mas quando a gente se via, a gente ficava várias horas conversando, seja num show, num encontro em algum show, ou seja, algum trabalho de estúdio, alguma entrevista, algum evento que a gente estava junto, a gente passava muito tempo conversando. Então, no estúdio foi a mesma coisa, né? Ele gravou rapidinho, né? Demorou para começar, porque a gente conversou. Depois ele foi, gravou rapidinho, acabou de gravar e a gente conversou, até não dar mais, né? Parecia que a gente estava se despedindo naquele dia, né? Quanto aos outros caras do Angra estarem nas faixas, né, não teve problema algum. Acho que ele nem me perguntou sobre essas coisas. Eu nem sei se eu falei. Eu não lembro direito disso daí. Acredito eu que nem foi comentado isso. Nem foi comentado. Entendeu? E acho que também pela parte dele também não ia mudar coisa alguma. Porque o trabalho é do Saulo. Ele não estava participando de algum trabalho do Angra, alguma coisa. Se a gente for pensar que ele tem raiva do Angra, esse tipo de coisa, que com os caras não fazem nada. Não acredito que haveria algum tipo de situação negativa em relação a isso, né? Ele estava ali profissionalmente para fazer o trabalho dele com o Saulo. E ele fez muito bem. Nenhum minuto para ele foi algum problema. Quem tocou isso, quem tocou aquilo. Se eu soubesse não iria. Não falou nada. Foi bem normal. E aí, Saulo? Como foi para você contar para o André que quem tinha gravado aquelas guitarras foi o Rafael?
Cara, foi tipo, ó, é curioso, isso é uma coisa legal que eu gosto de contar mesmo, cara. Tipo assim, eu gosto de pensar nisso, na verdade, nem só de contar, às vezes eu gosto de pensar nisso. Porque, assim, esse dia foi realmente, ó, veja bem, quando eu entrei, esse contato, que eu falei, pô, mas sei lá, fala pra galera que eu vou ligar lá, tá, não sei o que, pra ver, né, pra falar quem mais ou menos tá acontecendo. O Pupi, eu fui passar um som lá em si, passar os fones, passar os retornos, não sei o que lá. E ficou eu com o André, né, cara? Aí, meu, o André chega assim pra mim e fala, velho, viu? Então, rapaz, mas como que é? Quem que tá tocando essas músicas aí? Eu falei, rapaz, é a segunda vez que já me vem isso daí. Vai dar ruim isso daqui, né, cara? Talvez ele não goste de tocar com outras bandas, né, velho? Aí eu peguei e falei assim, ó, André, cara, ó, a cantora é a Daísa Munhoz e o Nando Fernandes, 2 cantores excelentes que participaram aí, né? E, nossa, a Daísa canta muito bem, gravei lá com ela no Soul Spell, ou sei lá onde que ela tinha gravado. E o Nando, nossa, que cantor, né, cara? Deu, melhorou, né, meu? Beleza. Ele assim, viu? Mas tá bom, vamos continuar. Quem mais que gravou aí? Puta que pariu. Vamos ver, né, cara? Se ele vai ficar chateado comigo por causa de outras bandas, não sei. Aí eu peguei e falei, olha, cara, eu falei assim, várias pessoas, uma galera, tudo, tentei jogar, falar a mesma diplomacia. Ele falou, não, vamos lá. Quem que tocou teclado nisso daí? Deu assim, o teclado foi o Fábio Laguna, conhece o Fábio? O Fábio toca bem, o Fábio, né? O Fábio toca bem, legal pra caramba o Fábio. Não sei o que, vai lá. Quem tocou baixo? Eu falei, olha, baixo, rapaz, foi Felipe Andreoli, cara. Puta, o Felipe toca muito, né, meu? Porra, Felipe é um animal. Eu falei, cara, animal, bicho, arregaça, profissional pra caralho. Falei, nossa, Felipe é um animal. Ele falou, vai lá, quem tocou a guitarra? E aí, cara, que eu te falo uma coisa, bicho. Que, eu volto a dizer, que eu sinto, que eu senti, né? Tinha uma intimidade musical, sei lá, um lance, porque ele sabia quem tinha tocado aqueles violões, aquelas guitarras, tá ligado? Deu assim, ô André, então, rapaz, o Roy Z, porque até uma das coisas que eu não que talvez a galera não tenha feito, o Roy Z fez um solo, cara, de guitarra aí, bicho. Mas fez um solão legal aí, né, cara? Ele falou, nossa, o Roy é meu amigo, produziu tudo, cara. Foi você, tá ligado? Daí assim, tá, mas quem que é esses violões, essas guitarras aí, cara? Por isso que eu falo afinidade musical, velho. E eu ali com o cuzão na mão, né, meu? Falei assim, olha, cara, foi o Rafael Bittencourt, bicho. Mas assim, ele falou assim, cara, que legal, velho. Muito legal, bicho. Eu falei, não, e assim, André, você tem que entender, cara, que tipo assim, faz 6 anos, na época fazia 4, né? Que eu tô me matando, cara, pra gravar esses sons, cara. Eu queria ver essa galera junto, sabe? Fazer um som legal, né, cara? Uma qualidade, né, meu? Daí ele falou assim, não, cara, tá tudo legal, bicho. Porra, tá muito massa. Ele falou, inclusive, a gente ia combinar fazer os 2 sons. Eu vou fazer o 3º som pra você. A gente vai gravar as 3 músicas. É legal. Eram pra ser feito... Ele gravou 2 músicas nessa aula. Ele tinha combinado 2 músicas e ele falou, não, vou fazer as 3. A 3ª música, inclusive. Que não deu tempo, infelizmente, né? Que daí ele falou, cara, então vamos fazer assim, deixa o show do Xamã passar. Ele tinha aquele show que foi o último show do Xamã. O End of Century com a Avantasia, né? Exatamente. Ele falou, depois que passar isso daí, a gente marca e a gente vem aqui, toma um monte de cerveja de novo e faz. No início chama Sea of Dreams, né? O Mar de Sonhos. E a segunda chama The Last River, que é o último rio.